Sejam muito bem-vindos ao Como Vai Você? De bem com a vida, Dr. Paulo Nassif, como vai você? De bem com a vida, Manu. Nessa correria de sempre, né? E é tão boa essa correria. A gente até acostumada a correr. Quando tá muito mansa a maré, a gente até estranha, não é? É verdade. Mas a gente tem que tentar administrar o tempo, né? Eu sou um réu confesso de que já li todos os livros que ensinam a administrar o tempo e não consigo. Mas coloque em prática o que lê do livro. Mas é que daí... Pois é, eu tenho que colocar em prática. Então tá bom. Você sabe que eu não sou de passar a mão na cabeça de quase ninguém, né? Às vezes eu sou meio xarope e eu trago umas saias justas aqui. Ah, é? Hoje é surpresa? Hoje é surpresa. Sabe por que eu trago umas saias justas aqui? Porque eu assumi um compromisso com aquela pessoa lá. Ah, eu também gosto desse compromisso. E eu quero fazer as perguntas que eles realmente querem saber. Então, eu já lhe adianto que tem muito cirurgião bariátrico que não gosta de falar sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. O quê? E a gente vai falar sobre um assunto indigesto. Tudo bem? Já imagino. Vamos lá. Vamos lá? Então, a gente vai falar que a cirurgia bariátrica tem salvado muita gente por aí. Mas, infelizmente, como todo tratamento de saúde, ela também tem complicações. Sim. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as complicações possíveis da cirurgia bariátrica. Tudo bem? Tudo bem, mas apesar de indigesto, é muito importante que se traga ao conhecimento de todas as pessoas que existe risco. É por isso que eu gosto de você, um cara corajoso, um cara que topa tudo. Vamos lá. Quais são os tipos de complicações que podem acontecer numa cirurgia bariátrica? Bom, como o nosso tempo aqui não é muito grande, vamos fazer assim. Eu vou relatar complicações do pós-operatório. Ok. Do pós-operatório mais recente e do pós-operatório mais tardio. Tardio. Ok? Então, nós temos como complicações do pós-operatório imediato, mais recente, complicações que podem ser pulmonares, não é? Como pneumonia, como uma embolia pulmonar. Nós temos complicações de trombose de veias ou de artérias. Trombose é quando um coágulozinho se desloca? Isso, e faz uma obstrução na veia ou na artéria e faz um quadro de trombose. E nós temos as complicações cirúrgicas, né? Que eu acho que nós vamos ficar mais nessas complicações cirúrgicas. Então, as complicações mais imediatas que nós podemos ter são sangramentos, não é? Uma torção de uma parte do intestino logo depois de onde se junta o intestino com o estômago, que pode causar vômitos, o paciente não consegue se alimentar. Podemos ter uma fístula. O que é uma fístula? Onde a gente faz uma sutura, seja ela manual ou a gente faça uma sutura com o grampeador. Nós podemos ter em algum ponto dessa sutura uma deficiência de vascularização que pode causar extravasamento do que você toma, um líquido que você toma, e aquele líquido, ao invés de percorrer por todo o tubo digestivo, ele vai escapar nesse localzinho que você tem. Então, é uma aberturazinha? É uma aberturazinha. Para quem está escutando, imagine lá, depois quem estiver assistindo, que a manga da camisa é o intestino. O ombro aqui, não sei como é que chama isso, a costureira chama, mas o ombro aqui é o estômago. A gente tem uma costura aqui, não tem? Sim. Se em alguma parte dessa costura acho que chama cava. Tiver um furinho, lembra aquela que você levanta a Sim, camiseta e tem um furinho? Se tiver um furinho ali, quando você toma o líquido, ele vai escapar vazar por aquele furinho e vai para dentro da cavidade abdominal. Isso pode causar uma infecção abdominal. Então, são complicações que podem ocorrer depois da cirurgia. A incidência é muito pequena, mas, a partir desse momento, nós temos um risco, né, para a pessoa que esteja com essa complicação, porque pode se tornar uma infecção mais grave. Então, tem que ser tomadas medidas para que tenha controle dessas complicações. Essas complicações, elas podem ser evitadas? Elas
devem ser sempre evitadas, mas existe no mundo inteiro um índice estatístico que ela pode ocorrer mesmo que tenha sido tentado evitar qualquer problema que pudesse ocorrer. Mas, veja, aí eu posso responder a tua pergunta assim, se eu operar uma pessoa com obesidade, que não tem um preparo adequado pré-operatório, uma nutrição adequada, ele, obviamente, a avaliação do cardiologista, do endócrino, do pneumo, de todas as áreas importantes, claro que isso é um fator predisponente para a gente ter uma complicação. Então, por exemplo, se eu operar um paciente que, apesar de ter obesidade, ele é desnutrido, eu vou ter uma deficiência de cicatrização. Eu tenho comprometimento da a gente já falou cicatrização. isso uma vez quando a gente recebeu a doutora Carla, a gente falou sobre a nutrição no auxílio à cicatrização. Isso. Então, é lógico que nós estamos falando de complicações partindo do princípio que um paciente foi muito bem preparado no pré-operatório, a cirurgia ocorreu tecnicamente de maneira bem adequada e essa complicação aconteceu. Obviamente que um paciente, por exemplo, obeso, ele pode estar mais suscetível a ser um paciente que tenha mais complicações cardíacas, mas se ele estiver controlado, ele pode ser aprovado para cirurgia bariátrica, ele só tem que estar controlado. Sim, inclusive uma das indicações da cirurgia é para que melhore esse problema de risco cardiológico que ele tenha. E aí o paciente diabético, por sua vez, ele também é mais complicado, mas ele tem que estar com o diabetes controlado. Sim. Então, esse preparo que leva, às vezes, algum tempo para a cirurgia, passando por toda essa equipe, cardiologista, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, tudo isso vai ajudar a evitar que essas complicações aconteçam. Sim, no meu entendimento, esse preparo é obrigatório. Né? Ok. Ele precisa acontecer. Depois nós temos algumas complicações que podem vir mais tardias, que depois de 30 dias, que são estreitamento desse local que você juntou o estômago com o intestino, que a gente chama de subestenose ou estenose da anastomose, onde também precisa fazer uma endoscopia para dilatar. A solução é um pouquinho mais fácil daí, é mais tranquila, sim. E mais tardiamente, nós podemos ter as hérnias internas, que causam uma obstrução do intestino delgado e que o paciente precisa ser submetido a uma nova cirurgia para corrigir esse defeito por onde o intestino passou. Um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado, mas assim, são incidências pequenas. A incidência maior que nós temos disso que eu falei é da subestenose ou da estenose, e o restante são incidências muito pequenas. Mas, infelizmente, há aquelas existem, que, mesmo fazendo tudo... Pode acontecer. Pode acontecer e que a gente não consegue prever e que existe um risco e ainda assim acontece. Exatamente. Isso mesmo. E que toda cirurgia... Mas é importante a gente falar de complicações. É importante, é muito importante. Isso é importante para toda a população, porque por isso que existe um termo de consentimento informado, que os pacientes têm a oportunidade de ler. Ali está escrito as complicações que ele pode ter, está escrito como é a técnica que ele vai ser submetido a essa cirurgia. Tem que esclarecer muito a população, mas isso é uma realidade, pode ter complicação. E essas complicações às vezes podem ser graves e algumas vezes podem levar a situações sérias. Isso. Que é muito essas complicações, elas trazem um sentimento muito ruim, né, para o médico, para a equipe médica, porque ninguém quer ver o paciente sofrendo. E então a gente tem que abreviar o máximo possível a nossa intervenção sobre o controle dessas complicações para que elas sejam corrigidas e o paciente se recupere adequadamente. Por que o uso das botas pneumáticas são tão significativas para evitar complicações graves? Então, sempre que a gente tem um ganho com alguma coisa, a gente tem que usar. As botas pneumáticas, elas são importantes para a prevenção de trombose, para os fenômenos tromboembólicos não serem tão corriqueiros. Então, a bota nos ajuda muito
E hoje a gente precisa ter a bota. O que é uma bota pneumática? É um aparelho onde vai ser vestido a perna do paciente e ela é pneumática, então ela fica como se fosse um aparelho de pressão. Ela aperta e solta, aperta e solta. É um massageador, como se massageador, como se fosse um massageador. Fazendo a circulação acontecer durante a cirurgia, é isso? Isso previne esses fatores tromboembólicos. Que pode ser uma coisa muito grave. Claro. Pode fazer o paciente morrer. Pode. Complicações como embolia pulmonar grave, a mortalidade é muito grande. As cirurgias abertas, que ainda são praticadas pelo SUS em alguns lugares, né, em algumas situações, elas têm mais riscos, mais chances de complicação? Então, hoje, felizmente, nós estamos, daqui a pouco, chegando a uma realidade que nós faremos quase todas as cirurgias pelo SUS por videolaparoscopia. Assim seja. O que tem mais riscos? É claro, você fazer um corte, fazer uma abertura da cavidade abdominal num paciente obeso, você vai realizar a mesma técnica que você faz por videolaparoscopia no que diz respeito à anastomose, ao desvio intestinal, enfim, a técnica propriamente dita. Ao interno. Mas o teu método de acesso, por ser por laparotomia num grande obeso, traz um risco maior no pós-operatório para esse paciente ter uma evisceração. O que é evisceração? É rompimento da parede abdominal que você fechou e pode expor o intestino. Você vai ter mais risco de ter, em torno de 50% desses pacientes vão desenvolver hérnias incisionais. Você pode ter infecção da parede abdominal. E, além de que a resposta metabólica ao trauma que esse paciente sofre com a cirurgia vai ser mais intenso na cirurgia aberta do que na cirurgia por videolaparoscopia. Entendi. Então, existe sim fatores predisponentes a maior complicações. Mas eu não estou dizendo aqui da complicação da técnica cirúrgica, por exemplo, de fístula, de alguma coisa, porque a técnica o cirurgião vai fazer a mesma. Ao longo da evolução da cirurgia bariátrica, as complicações reduziram? Sim, reduziram muito. Mas hoje nós temos ainda que diferenciar complicações em pacientes pelos graus de obesidade, pela presença de doenças, né? Então, quanto mais grave e maior é uma obesidade, aumenta-se o risco de complicações. Assim como na idade. Quanto mais idoso, tem maior chance de complicação, porque o idoso tem uma reserva fisiológica menor do que um adulto jovem para responder a essas complicações. Eu acho que as pessoas ouviram bastante falar sobre isso na época do Covid. Então, assim, idade e comorbidade, risco maior. É mais ou menos isso? Sim. A gravidade da obesidade traz risco maior. E o grau da obesidade também tem uma relação com maior complicação. Então fica mais sério. Mas ainda que diminuindo os riscos com o evoluir do tempo, ainda há, por exemplo, o risco de morte numa cirurgia bariátrica. Ele é muito pequeno, mas existe. Existe. Mesmo consciente de todas essas possibilidades de complicação, você acredita que a cirurgia bariátrica ainda é um risco menor do que continuar obeso? Sim. A obesidade grave, você continuar com uma obesidade grave, você tem maior risco do que ser submetido a uma cirurgia. Mas aí vale ressaltar algumas coisas. Veja, nós estamos falando de um paciente grave. Então, é um paciente que tem que ser muito bem preparado, como dissemos no início. É um paciente que tem que perder peso. Eu sempre fico lá com os pacientes, tem que perder peso, independente do grau de obesidade que você tem. Você antes da cirurgia, tem que perder peso. Antes da cirurgia. Uhum. Isso diminui muito as complicações, não é? E você tem que analisar caso a caso, escolher a técnica mais adequada para aquele paciente. Então, idade influencia na escolha da técnica? Muitas vezes pode influenciar. O adolescente, o idoso, o adulto jovem. O que você precisa de resultado para esse tipo de obesidade que esse paciente tem? Então, você tem que pensar na técnica que traz mais resultado nesse caso. Um dia eu vi no seu Instagram uma comparação que achei bem legal, que a obesidade é como um avião em pane.
E a cirurgia bariátrica é o paraquedas que o paciente tem. Continuar no avião em pane é não ter chance. Exato. O paraquedas é uma chance. Exato. Tem risco dele não abrir? Tem. Mas é muito menor. Mas é muito menor do que continuar nesse avião em pane. Isso. Então é disso que a gente está falando. Temos que tratar a obesidade. Então, doutor, embora muita gente evite falar sobre isso e eles tenham cuidado de não querer falar sobre complicações, eu acho que cada dia mais a gente tem que falar sobre isso. Porque a gente desmistifica, a gente tira das pessoas essa ideia e do que falam muitas bobagens. Era melhor ter continuado obeso do que ter ido fazer cirurgia bariátrica, porque foi fazer, mexer com o que estava quieto. Não estava quieto, estava matando, estava acabando com a vida dele. Ninguém que é obeso é verdadeiramente feliz porque está doente. Então eu acho que muito obrigado por ser um profissional competente, por ser competente e não ter medo de falar sobre as coisas que não são fáceis de falar na profissão, mas nenhuma profissão é feita de só flores. Mas elas são, as complicações, elas infelizmente são uma realidade e a gente tem que enfrentá-las. Então, obrigada por nos explicar e também muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu sei que se você se interessa sobre esse assunto, você aprendeu muito sobre isso hoje. A obesidade é uma realidade para muitas pessoas, então eu tenho certeza que se você não é paciente que já realizou cirurgia bariátrica, não é um paciente que está interessado em realizar, você conhece alguém com certeza que já realizou e que deseja realizar. Então, que você possa nos acompanhar, mandar suas perguntas e participar junto conosco. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu acho que isso resume tudo, porque a gente não tem o controle das nossas vidas, mas Ele tem. Isso está escrito em Provérbios 16:3 e é com isso que eu acabo hoje o nosso Como Vai Você. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Manu. Tchau, gente. Quero deixar uma mensagem final para vocês que nós podemos fazer um outro podcast com as complicações clínicas pós-operatório de obesidade. Tá fechado. São muito importantes e tem que assim, nós temos que conscientizar as pessoas que, se não houver um acompanhamento para o resto da vida, qualquer pessoa pode vir a ter essas complicações clínicas. Vocês ouviram, ele prometeu. Vamos fazer. Vou convidar a doutora Leila. Combinado. Combinado. Tchau, gente. Muito obrigado.